A Casa das Sombras, o chamado das sombras. A noite envolvia a Casa das Sombras como um manto negro e sufocante. Do lado de fora, a floresta sussurrava ao vento, e a lua, parcialmente escondida por nuvens carregadas, lançava uma luz fraca sobre a estrutura decadente. Para quem observasse à distância, a casa parecia apenas mais um casarão abandonado, mas para Clara, presa dentro de suas paredes, a verdade era muito mais aterradora. Ela tentou sair. Tentou escapar inúmeras vezes desde o momento em que percebeu que a casa não era apenas um prédio velho e amaldiçoado. Ela estava viva. Os corredores se estendiam infinitamente, as portas levavam a cômodos diferentes do que antes, e o tempo parecia perder o sentido. Mas Clara não podia desistir. Ela não seria mais uma alma capturada pela casa. A porta escondida. Com sua lanterna tremendo em mãos, Clara explorou um dos corredores que nunca tinha visto antes. As paredes eram cobertas por papel de parede antigo e desbotado, mas havia algo mais. Marcas de arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado escapar dali. O ar estava pesado, carregado de um cheiro estranho de mofo misturado com algo mais ferroso. Foi então que Clara viu uma porta, diferente de todas as outras, de madeira escura e rústica, com um símbolo estranho entalhado no centro, quase apagado pelo tempo. Ela não sabia explicar, mas algo dentro dela a empurrava para abrir aquela porta. Com um arrepio percorrendo sua espinha, ela tocou a maçaneta fria. A porta rangeu em protesto ao se abrir lentamente, revelando um cômodo envolto na escuridão. O único som que se ouvia era o leve sussurro do vento que passava pelas frestas. Clara engoliu seco e deu um passo para dentro. O quarto perdido no tempo. Dentro do cômodo, os móveis antigos estavam cobertos por lençóis brancos, e o chão de madeira rangia a cada passo. Mas o que mais chamou sua atenção foi o espelho. Ele era muito maior do que qualquer outro que vira antes, ocupando quase toda a parede. Sua moldura dourada estava corroída pelo tempo, e sua superfície parecia distorcida, como se o vidro estivesse pulsando levemente. Clara se aproximou, hesitante. Seu reflexo estava lá, mas algo estava errado. Quando levantou a lanterna, percebeu que sua imagem não acompanhava seu movimento. Seu coração acelerou. Ela deu um passo para trás, e a imagem no espelho sorriu. A voz das sombras. O sussurro começou, baixo, profundo, como se viesse de dentro do espelho. Palavras em um idioma que Clara não conhecia. O vidro tremulou, e então, a silhueta refletida mudou. Não era mais ela. A figura no espelho agora era de uma mulher. Seus olhos estavam completamente negros, vazios como um abismo. Sua pele era pálida, quase cadavérica, e seu sorriso era torto, macabro. Então, ela falou. Você finalmente chegou. Clara sentiu um calafrio intenso. A voz era idêntica à sua. O sacrifício está incompleto. As luzes piscaram, e as sombras no cômodo começaram a se mover. As paredes vibraram, e Clara sentiu um puxão invisível. Ela tentou correr, mas seus pés estavam presos ao chão. O espelho começou a trincar, cada rachadura se espalhando como se algo estivesse tentando sair. E então, uma mão saiu do espelho. O outro lado. A mão era esquelética, pálida e gélida. Dedos longos e afiados tentavam agarrar Clara. Ela conseguiu se soltar no último segundo, cambaleando para trás. O vidro estalou mais uma vez, e algo começou a emergir do reflexo. Clara sabia que precisava sair dali, mas quando se virou para correr, a porta não estava mais ali. O cômodo havia mudado. Agora, não era mais um quarto comum. Era algo muito pior. As paredes estavam cobertas de escritos estranhos e símbolos entalhados, e no centro do teto, havia olhos, não pintados, mas olhos reais, se movendo, observando cada movimento seu. E então, Clara viu. As sombras tinham rostos. Eram eles, os que vieram antes dela, os jovens desaparecidos, Daniel, e tantos outros. Suas expressões eram de desespero. Seus olhos vazios refletiam a eternidade de sofrimento. Eles sussurraram em uníssono. Ela nos prendeu. E agora? É sua vez. O espelho explodiu, e uma força invisível puxou Clara para dentro. O ciclo nunca termina. A sensação foi instantânea. Era como se sua pele estivesse sendo puxada em todas as direções ao mesmo tempo. O grito ficou preso em sua garganta enquanto tudo ao redor se distorcia em um turbilhão de sombras. Quando a escuridão se dissipou, Clara percebeu onde estava. No espelho, do outro lado. Ela bateu no vidro, desesperada, tentando gritar, mas sua voz não saía. No cômodo, onde antes ela estava, agora havia outra pessoa. Uma jovem, outra curiosa, outra vítima. E Clara percebeu. Ela era agora a sombra presa na casa. O ciclo nunca termina. O chamado não pode ser ignorado. O vilarejo seguia em seu ritmo silencioso,
envolto por uma neblina constante. Para quem ali vivia, o desaparecimento de Clara não era mais do que um eco de tantas outras histórias esquecidas. Alguns acreditavam que ela simplesmente abandonara sua busca e fora embora. Outros sabiam a verdade, mas jamais ousariam pronunciá-la. A Casa das Sombras nunca deixava seus segredos escaparem, mas o chamado ainda ecoava. E desta vez, encontrou um novo ouvinte. O retorno à maldição. Havia-se passado exatamente 7 dias desde que Clara desapareceu, e foi na 7ª noite que Miguel, seu irmão mais novo, recebeu uma ligação estranha. O telefone tocou tarde da noite, quando a vila inteira já estava mergulhada no silêncio. Ele atendeu com um suspiro cansado, esperando que fosse um trote ou uma chamada errada. Mas do outro lado da linha, havia apenas respiração. Miguel. A voz era fraca, mas era clara. O sangue de Miguel gelou. Seu coração disparou. Ele não podia acreditar. Clara, onde você está? O que aconteceu? O silêncio se prolongou por um momento. E então, a voz dela voltou, mais baixa, mais rouca, quase como um sussurro sufocado. Me ajude. A casa não me deixa sair. Então, um som estranho ecoou pela ligação. Algo semelhante a um chiado distorcido, seguido por um sussurro múltiplo, como se dezenas de vozes falassem ao mesmo tempo. A linha caiu. Miguel tentou retornar a chamada, mas o número não existia. Ele sentiu um frio na espinha. Algo estava errado. Algo terrivelmente errado. E se Clara ainda estivesse viva, ele não podia ignorar a busca pela verdade. No dia seguinte, Miguel pegou seu carro e dirigiu até o vilarejo. Ele sabia que ninguém falaria abertamente sobre a Casa das Sombras, mas precisava tentar. Ele foi até a pequena mercearia onde os mais velhos costumavam se reunir. O olhar deles quando ele mencionou Clara foi o suficiente para confirmar que eles sabiam mais do que diziam. Um dos senhores, um homem chamado Elias, que sempre viveu na vila, baixou os olhos e suspirou. Garoto, escute bem, a casa não leva as pessoas. Ela devora. Miguel sentiu um arrepio. Como assim? Elias o encarou com olhos cansados. Ninguém nunca saiu de lá. Aqueles que desaparecem se tornam parte dela. Mas se Clara conseguiu te chamar, então há algo diferente nela. O velho se levantou e pegou algo atrás do balcão, uma chave enferrujada, pesada, com um símbolo entalhado. Se você for atrás dela, vai precisar disso. Miguel pegou a chave hesitante. O que essa chave abre? Elias apenas olhou para ele. A única porta que ainda pode ser aberta. Miguel engoliu seco. Ele sabia o que isso significava. Ele teria que entrar na Casa das Sombras. O encontro com o desconhecido. A casa parecia ainda mais ameaçadora do que Miguel imaginava. Suas paredes velhas pareciam respirar, como se a própria estrutura estivesse viva. A porta da frente estava entreaberta, como se esperasse por ele. Ao entrar, o silêncio foi absoluto. Nenhum som externo, nenhum eco de seus próprios passos. Apenas o peso da escuridão ao seu redor. Ele segurava a lanterna firme, vasculhando os corredores. Tudo ali parecia errado. As portas se estendiam como se a casa fosse maior por dentro do que por fora. O cheiro de mofo e madeira podre se misturava ao frio cortante que parecia emanar das paredes. Foi então que ele ouviu. Miguel. A voz de Clara. Ele se virou. E ali, no fim do corredor, estava ela. Mas algo não estava certo. Seus olhos estavam escuros, sua pele pálida. Ela estava parada, imóvel, olhando para ele sem piscar. Clara. Ela sorriu, mas não era um sorriso humano. Eu sabia que você viria. Miguel sentiu um arrepio subir por sua espinha. Vamos, Miguel, você precisa ver. A porta atrás dela se abriu sozinha, revelando o grande espelho no centro do cômodo. E então Miguel viu. Clara estava dentro do espelho. Ela estava pálida, com os olhos cheios de desespero. Ela batia no vidro, tentando falar, tentando pedir ajuda. A Clara que estava ao lado dele não era sua irmã. Era a casa, e naquele momento, Miguel percebeu o que precisava fazer. Ele puxou a chave que Elias lhe deu e se aproximou da porta. O espelho tremulou, as sombras ao redor se retorceram, e a falsa Clara começou a mudar. Sua pele rachou, seus olhos ficaram completamente negros, e um sorriso monstruoso surgiu em seu rosto. Você não pode tirá-la de mim. O espelho começou a trincar. As vozes da sombra sussurravam mais alto. Miguel sabia que só tinha uma chance. Ele correu até a porta, enfiou a chave e a girou com toda a força. Um grito ensurdecedor preencheu o ar. As sombras se contorceram, o espelho estilhaçou, e Clara caiu no chão, livre. A falsa entidade que usava sua imagem gritou, seu corpo se despedaçando em uma fumaça negra antes de ser sugado para dentro da casa. Os gritos cessaram. O silêncio voltou.
E a Casa das Sombras finalmente soltou sua presa. A fuga e o último olhar. Miguel puxou Clara para fora da casa. Ela estava fraca, mas viva. Os dois correram pelo corredor e, desta vez, a saída estava ali. Eles saíram, tropeçando na grama úmida, sentindo o frio da noite no rosto. Quando olharam para trás, a casa estava diferente. As janelas estavam lacradas. A porta, fechada. O espelho, desaparecera. Era como se nunca tivesse existido. E então, antes que Miguel e Clara pudessem respirar aliviados, eles viram. Na janela do andar de cima, entre as sombras, olhos os observavam. A casa ainda estava viva, e ainda esperava, por sua próxima vítima.